Gente, nesse final de semana, a gente teve... Nesse final de semana, a gente teve jogos importantíssimos, né? Do Campeonato Brasileiro. A rodada 36, ela já tinha começado no meio da semana, né, na terça-feira. Mas ela seguiu nesse final de semana, após a Libertadores. A gente teve aí a equipe do Bahia voltando a vencer a equipe do Cuiabá, né? Voltando a vencer depois de muitos jogos, uma sequência horrível da equipe do Bahia. O time volta a conquistar 3 pontos. Importante também, porque o Corinthians ganhou do Criciúma. Esse jogo foi impressionante, né? Esse jogo foi absurdo. O time do Corinthians conseguiu uma virada espetacular ali, né? Então, foi importante demais também o Bahia ter vencido, porque o Bahia, com esse resultado, ele se mantém aqui à frente da equipe do Corinthians, faz 50 pontos, estaria com 47 fora da zona de classificação para pré-Libertadores o time do Bahia, se não tivesse vencido, se tivesse perdido esse jogo, né? Tivesse empatado também, estaria com 48 atrás do Cruzeiro, então foi importante demais a equipe do Bahia ter ganho esse jogo, tá? Joga hoje, né, nessa terça, contra o Corinthians. Aí o duelo direto por uma vaga na Libertadores. E com interesses diretos aí do Cruzeiro. Até do próprio Vitória. Né? Já pensou se o Vitória ganha, vai pra 48 e o Bahia perde e fica com 50? Olha, a última rodada como não seria, velho. Tá ligado? Mas enfim. O Bahia vencendo foi importantíssimo também pra se manter aqui nessa posição de vaga pra pré-Libertadores aqui, pelo menos. Certo? E tem a vantagem contra o Corinthians do número de vitórias. Triunfos. Perdão. Enfim. Ainda no sábado tivemos aí o empate entre Vasco e Atlético Goianiense. Resultado horrível para o Vasco, empatando com o Lanterna. O Vasco, se ganha, estava com 46, ainda sonharia com uma vaguinha no G8 para tentar ir para a Libertadores, mas com esse resultado aqui, o Vasco fica a 6 pontos do Corinthians e ganhando seus 2 jogos só vai a 50 pontos. E Bahia e Corinthians jogam entre eles, então um dos dois, ou os dois, já vai disparar e o Vasco não alcança mais, né? Então... foi um resultado horrível para o Vasco, um resultado que poderia dar ao Vasco a chance ainda de sonhar com uma vaguinha na pré-Libertadores. O Vasco desperdiçou. O Grêmio venceu 2-1 a equipe do São Paulo. Aliás, esses 2 jogos aqui, os mandantes fizeram todos os gols primeiro, né? O Grêmio abriu 2-0 com o São Paulo com um golaço do Luiz Gustavo conseguiu diminuir, e o Flamengo abriu 3-0 e tomou esse susto com o Internacional fazendo 2 gols, né? Mas garantiram aí seus resultados, suas vitórias. O Grêmio, com esse 2-1, vai para 44 pontos e não briga mais contra o rebaixamento. Matematicamente tá salvo o Grêmio, porque o Criciúma só chega aos mesmos 44 pontos, mas só chega a 11 vitórias, então não alcança mais a equipe do Grêmio, nem o Vasco, então matematicamente estão salvos Grêmio e Vasco. Importante esse resultado aqui para o Grêmio. O Internacional, depois de 16 jogos sem perder, o time recupera o time perde de novo, né? Depois de 16 jogos aí, quantos meses? Sem perder uma partida, se não me engano, desde julho o Internacional não perdia um jogo, né? O Vitória vencendo 2-0 a equipe do Fortaleza, e esse resultado garantiu o Vitória matematicamente na Série A. O time tinha 42 pontos. Com essa vitória, dá um salto, não só na tabela, mas de se distanciar da zona do rebaixamento. Então, Vitória matematicamente garantido. E o Fortaleza, que, com todo respeito, já não brigava mais pelo título, né? Tava a 8 pontos do Botafogo. Faltando 3 rodadas. Então, acho que pra mim esse resultado é muito mais importante para o Vitória do que para o Fortaleza, porque garantiu matematicamente a equipe do Vitória, né? Agora é só festa até o final do ano. E o Fortaleza tá garantido na fase de grupo da Libertadores. Se tivesse ganho esse jogo, estaria a 5 pontos do Botafogo, né? Não alcançaria mais a equipe do Botafogo.
já não alcançaria mais, né? Se tivesse ganho, estaria com 68, com 19 vitórias. A 5 pontos, e o Botafogo precisando de um empate para não ser mais alcançado, por causa do saldo de gols, né? Então, o Fortaleza já tinha uma chance mínima de título. Depois dessa derrota é que não briga mais, né? Temos aqui também Bragantino e Cruzeiro empatando em 1-1, mais uma partida ruim do Cruzeiro, que ele desperdiça pontos e dessa vez sai até do G8, confirmando aí a expectativa de um time limitado aí da equipe do Cruzeiro, um time em crise da equipe do Cruzeiro. E o Bragantino se mantém aí na zona do rebaixamento. Cara, se o Bragantino cai esse ano, seria muito ruim pra a Red Bull, né? Aí a gente teria que ver como é que o time voltaria para a próxima temporada. E Atlético Paranaense e Fluminense, duelo direto aqui. O Atlético Paranaense adorou esse empate, né? Adorou não, porque claro que queria ganhar. Mas esse empate serviu mais para o Atlético do que para o Fluminense. Óbvio, é um duelo direto. Se o Fluminense ganha, teria ido para 42 pontos, deixava o Atlético com 41. Dava um bom salto aí na tabela para se salvar. Mas agora, com esse empate, o Atlético tem ainda uma gordurinha em relação à zona de rebaixamento. Precisa ganhar um jogo só desses últimos 2 aí para se salvar matematicamente, né? E mesmo assim, mesmo perdendo seus próximos 2 jogos, precisa de combinação de resultados grande aí para o Atlético Paranaense ser rebaixado, tá? Então foi um bom resultado aí para a equipe do Atlético Paranaense. E essa aí foi a 36ª rodada, né, que começou terça-feira e terminou nesse domingo. Então tá aí a tabela, a rodada aí da Série A e agora onde cada um dos times está inserido, né?